Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí da imprensa repercutindo tudo aí sobre o Flamengo. Vai falar sobre a chegada de Jorginho e também sobre a saída de Gerson, né? O Zenit vai pagar a multa, agora só depende do jogador, né, que é o caso do Gerson, né, decidir se ele vai continuar no Flamengo ou não. O clube ofereceu aí 3 vezes mais que o salário que ele recebe no Flamengo e ele tá tentado, né, então vamos ver aí as notícias falando sobre isso. Então sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Copa do Mundo de clubes começando pelo Flamengo e a gente vai trazer do GE. Globo a notícia do dia, a confirmação, né? O Flamengo anunciou a contratação do Jorginho, o volante desembarcou no Rio nesta sexta-feira e assinou o contrato até 2028 no rubro-negro. Tá aí então. Jorginho é o novo, agora é oficial, Jorginho é o novo reforço do Flamengo e a gente está vendo imagens do desembarque. E aí, Coutinho? Que fez de tudo, né, pra vir também, né? Então, assim, eu senti que ele estava interessado, desde sempre. Desde o começo do ano, que foi as primeiras tratativas ali, mas aí o Arsenal, né, acabou ficando naquela, ele abriu mão agora, então acho que o ponto ficou... É legal quando se cruza esse nível, né, de clube com atleta, de projeto nesse momento do Flamengo, que o cara fez de tudo para estar aí, cara. E é um cara importante vir para o nosso futebol brasileiro, até porque da maneira que ele saiu daqui, que não foi quisto aqui, aceito aqui no começo da sua carreira, contestado, né? Construiu tudo isso lá fora. Pô, é muito legal você ver mesmo assim o cara tendo essa vontade de jogar um campeonato brasileiro. O jogador brasileiro, ele gosta disso. A gente está lá fora e você está assistindo o Campeonato Brasileiro, dá vontade de estar aqui. E esse nível de jogador vindo, como outros acabaram vindo, vai atrair também, e isso valoriza o nosso produto. Muito. E tem uma questão também da... É quase que uma convergência de todos os lados, né? Porque o Jorginho, ele meio que bateu no teto na Europa, daquilo que ele poderia fazer. Ele foi campeão da Euro com a Itália, ele foi campeão da Champions com o Chelsea. Ambos como titular da equipe. E com muita importância, com muita relevância. A gente acabou de ver ali o pênalti, né, que ele bateu. Aliás, já vamos deixar avisado aqui, deixa gravado aí. Jorginho bate pênalti dando pulinho. Então, quando ele fizer, a gente pode elogiar ou criticar, assim, quando ele perder. Porque tem muito disso, né? Ah, bateu pênalti de cavadinha, o cara fez graça. Mas vai ver, o cara fez 50 gols na carreira de cavadinha. Quando perde o primeiro, tem sempre alguém para apontar o dedo. Então, é o jeito dele bater. Ele vai devagar para a bola, espera o goleiro definir. E aquele pulinho é uma forma dele, sei lá, tentar enganar o goleiro. Ele desenvolveu essa técnica dele, né? Isso daí. O Alex pode falar sobre isso e até já errou também batendo assim, mas a maioria ele acabou fazendo. E nas últimas temporadas, ele acabou não sendo titular nas equipes, né? Na última do Chelsea já não foi, e nas duas com o Arsenal, por mais que ele tenha entrado no time, tenha sido importante em alguns momentos, ele acabou perdendo um pouco do protagonismo que ele teve até 2021, 2022 ali. E ainda tem muita lenha para queimar no futebol brasileiro, tem muita qualidade. Jorginho, visão de jogo, qualidade no passe, a agilidade que ele dá na construção ofensiva da equipe, se adapta muito bem a uma coisa que o Flamengo faz, que é marcar no campo de ataque, né? O Jorginho não é aquele volante de caça, de ficar cobrindo no campo de defesa. A gente mostrou o lance do Casimiro ali, aquele trabalho, o Jorginho não é de fazer, por exemplo. Ele funciona muito melhor correndo para frente, marcando no campo de ataque, né? Auxiliando e distribuindo passe. Eu acho que a única coisa que falta para mim para ser um jogador um volante completo é chegar mais na área para finalizar. Ele não tem tanto isso. Mas tomara que desenvolva isso, ainda dá tempo. Vamos ver de que maneira o Felipe vai usar, né? E vai ter uma briga boa ali, cara. Vai ter briga boa. Jorginho, nessa alta qualidade é uma beleza. Jorginho, Pulgar, De La Cruz. Tem o Gerson, que às vezes joga recuado, como segundo homem. Dele. Tem o Everton Araújo, que é um jogador que o Felipe gosta muito. Tem a mesma qualidade técnica desses caras, mas é muito bom de recuperação de bola. Tem a confiança do Felipe, né? Falando no Gerson e falando no interesse antigo, mas esse aqui é muito, eu acho que quase platônico, né? Porque é bem unilateral. O Zenit volta a sinalizar interesse no Gerson. O Gerson teve uma multa reduzida, né? Depois que ele renovou com o Flamengo. Então, nesse momento, o Zenit diz que paga essa multa para ter o Gerson. O interesse está aumentando, mas não é exatamente uma novidade. E a expectativa do Flamengo é fazer muita grana nesse momento, né? Agora, eu quero ouvir de vocês sobre a possibilidade do Gerson ir parar no futebol russo. Cara, se a gente for olhar por momento de carreira, e acho que pelo contrato que o Gerson tem aqui no Brasil,
Faria muito mais diferença se ele ganhasse um dinheiro, que é um belo dinheiro, que já foi um tempo atrás no futebol, se estivesse ganhando 400, 500 mil por mês, para ganhar 3 milhões por mês. Se você está nessa faixa do 1 milhão, 1,5 milhão por mês, para ganhar 3 milhões por mês, é mais dinheiro. Só que, de repente, até onde isso ele te pega? Porque ele se sente muito bem em casa aqui, aqui é visto, aqui ele se desenvolve. O futebol brasileiro melhorou nesse sentido. Muito, né? Ele está jogando num time, numa equipe para conquistar, mas ele é super importante, né, nesse projeto. Então você fala assim, se saísse seria para a parte financeira, porque o futebol russo para ele hoje é parte financeira, que eu não sei até onde poderia chegar, e o euro, essa questão de estar 5-1, mas ele não vai disputar campeonato europeu. Poxa, então você perde a oportunidade de estar aqui disputando Libertadores, né? Coisa para ganhar, lá você vai ser um campeão russo, né? Copa Russa, porque é o time mais forte lá a princípio com o Spartak, com o CSKA. Então, eu não sei, mas é sempre uma escolha muito pessoal. Eu acho que o momento dele no clube ter renovado agora pesa muito para que ele fique. Aí vem a questão do clube. Será que o Flamengo vai pensar nesse lado econômico também, de falar, poxa vida, e aí? O Flamengo soltou uma nota um pouco antes da gente entrar no ar, dizendo que não tem interesse de negociar nenhum jogador nesse momento. É claro, assim, pode ser uma estratégia há uma semana de iniciar a Copa do Mundo de Clubes, né? Mas, assim, de verdade, eu acredito que o Flamengo não tenha esse interesse, porque a multa rescisória, por exemplo, dele na renovação de contrato caiu. Né? Então, assim, para o Flamengo não seria um bom negócio, se a gente for pensar com tudo isso que o Alex citou. Titular, capitão, jogador importante, em vários momentos é a alma do Flamengo dentro de campo, é o cara que leva o time à frente, né? Tem muita regularidade, a gente não vê o Gerson ter atuações ruins assim em sequência, tá amadurecendo muito. É só olhar, você pega uma entrevista do Gerson em 2020 e olha uma entrevista que o Gerson dá hoje em 2025, cara, parece que ele envelheceu 15 anos, assim, mentalmente falando. A maturidade muito diferente, muito mais maduro. Né? Então, assim, é claro que existe a multa, existe o contrato. Mas para você tirar o jogador, você tem que entrar em acordo com o jogador. Ele vai querer ir para a Rússia e sumir do holofote. Quem está indo para a Rússia está sumindo, cara. Não está conseguindo jogar. E nem está ficando tanto tempo lá, né? Alguns jogadores já estão voltando. Arthur voltou agora, por exemplo. Claudinho, ex-Bragantino, toda janela tem alguma coisa. É Flamengo, é Atlético Mineiro, é Botafogo, é Palmeiras, né? Então, assim, eu acho que não seria um movimento tão inteligente. Mas aí é claro, né? Cada um sabe onde o calo aperta, cada um cuida da sua vida. 10 horas e 40 minutos no horário de Brasília, a gente faz apresentando o Jorginho, que chegou, né, durante a semana, era um reforço bem esperado nos últimos dias. Foi conhecer o Ninho do Urubu essa semana, centro de treinamento do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. E já está sendo aguardado lá na sala de imprensa para poder ser apresentado oficialmente como reforço do Flamengo para a temporada. Lembrando, né, que o Jorginho chega para usar a camisa número 21, ele tem 33 anos, está assinando o contrato até o meio de 2028. Então, chega para ser um reforço, o ítalo brasileiro Jorginho, chega para ser um reforço importante para esse meio-campo do Flamengo. Ele que começou a sua carreira profissional fora do Brasil, fez toda a carreira profissional fora do Brasil, né? Jogou no Hellas Verona, no San Bonifácio, no Napoli, tudo isso lá na Itália. Se destacou muito na Napoli, foi para o Chelsea, onde ele foi multicampeão, ganhou a Champions League, ganhou o Mundial, ganhou a Liga Europa, Supercopa Europeia. E depois ele foi jogar no Arsenal, aí é o Arsenal, né? Não deu para ganhar muita coisa, infelizmente o Arsenal vive um momento difícil. Mas ainda assim, ainda em 2021, que foi o ano de ouro do Jorginho, e, bom, não à toa o número 21 acaba sendo muito importante para ele. Ele foi campeão da Euro com a Itália, naqueles pênaltis que ele dava a cavadinha bem característica, a paradinha bem característica, e foi eleito o melhor jogador europeu daquela temporada. Chega para esse Flamengo aí, num princípio, lutando por vaga. Mas não vamos ver por quanto tempo ele vai lutar por vaga, né? Bem no princípio, né? Ele luta por essa vaga. Na chegada, né? Na chegada por uma gestão aí de grupo. Mas ele é um jogador excepcional, que chega com um currículo enorme, que o gabarita para ser um titular da equipe do Flamengo. Assim, acho que é um reforço interessantíssimo que o Flamengo consegue trazer. É um jogador não só talentoso com a bola no pé,
que tem a bola próximo do corpo e que ninguém consegue tirar. Ele é esse tipo de meia, né? Que protege a bola e consegue se desvencilhar da marcação e pensar o jogo. Mas é justamente por esse fator, por ter esse raciocínio da partida, por fazer uma leitura muito apurada da partida. Ele é um jogador muito inteligente em campo. Felipe Luiz gosta de jogadores que pensem as suas ações, que consigam raciocinar na partida, que não só reajam ao que está acontecendo, mas que consigam refletir o que está, fazer a leitura apurada de cada lance do jogo, do que cada momento pede. Acho que ele é um jogador que vai ser titular dessa equipe e que tem de ser um dos líderes em campo, não só em relação aos seus colegas, né, mas de realmente assumir a responsabilidade da partida. E eu penso que o Flamengo precisa disso, porque em muitos jogos o Flamengo erra o ritmo da partida. Ou acelera demais a bola, tem pressa demais, tenta fazer aquela pressão maluca para empilhar gols e o gol não sai, aí o time vai ficando ansioso e mais nervoso. Contra o Tátira, por exemplo. Vimos isso diversas vezes ao longo dos campeonatos que o Flamengo tem participado. Então, e o Jorginho é esse cara que vai chegar, a meu ver, para dar essa pausa na partida, nos momentos em que ela precisa ser dada, com muita inteligência. Acho que ele vai servir muito bem a propósito aí de jogo do Felipe. E bom para ele também, né? Porque vamos combinar, a gente estava brincando aqui que é difícil ser campeão com o Arsenal, ele não foi, chega num time que dá todas as possibilidades dele ser campeão de algumas competições, né? E a gente estava discutindo antes aqui, amigos, aliás, até antes de passar esse detalhe, a apresentação do Jorginho estava marcada para 11h30 da manhã, a gente está agora 12h20, ela não começou ainda, por isso que nós não mostramos imagens da apresentação dele, mas se dentro, né, do espaço do nosso Sport TV News hoje, ele chegar lá para começar a apresentação coletiva de imprensa, a gente vai mostrar para vocês aqui, tá? A gente estava brincando antes aqui, onde é que vai jogar o Jorginho nesse meio campo do Flamengo? Vai botar o Gerson mais para o lado? Vai jogar para cá, para lá? Eu acho que um dos pontos já foi sanado, né? A diretoria do Flamengo já vai ajudar o Felipe Luiz a sanar essa dúvida, porque o GE. Globo acabou de publicar uma matéria que você vê no ar agora, do Zenit avisando que vai pagar a multa e vai deixar a decisão na mão do Gerson, se ele quer continuar jogando no Flamengo ou se ele quer voltar a jogar na Europa, vai representar o clube russo, lembrando que os clubes russos estão punidos, né? Estão suspensos das principais competições europeias, não disputa a Champions League, não disputa a Liga Europa, não disputa a Conference League, a Rússia não disputa eliminatórias. É o caso que aconteceu com o Luiz Henrique. Você vai, porque o dinheiro realmente é muito forte, é uma possibilidade, mas você abre mão de certas coisas, por exemplo, seleção brasileira, o Luiz Henrique sequer foi lembrado agora. O Gerson tem jogado na seleção brasileira. Né? Titular da seleção nesse momento. Decisão difícil também, para o Gerson. É uma decisão difícil e muito pessoal, porque a gente não sabe quais são as aspirações que ele tem para a carreira dele, né? Como, enfim, as escolhas pessoais, para a família dele, para ele mesmo. Então, é uma escolha muito pessoal. Claro que quando a gente olha para a carreira do Gerson, pensando em seleção brasileira, não faz muito sentido você sair do Flamengo hoje para ir para lá. Todo jogador que vai para lá ele é esquecido. Claro que a seleção brasileira, né, a CBF, faz toda a avaliação de mapeia todos os jogadores e acompanha esses jogadores. Mas eles deixam de ser lembrados. Querendo ou não, eles vão sumindo, porque não participam das principais competições. Então é óbvio que eles não vão ter a melhor maneira de medir o desempenho. Eu não acho que o Flamengo buscou o Jorginho já sabendo da saída do Gerson. Acho que não imaginava lá atrás, quando o Flamengo foi atrás do Jorginho, que era para substituir o Gerson. Pelo contrário, acho que era para formar uma equipe titular contando com Gerson e Jorginho. E aí a gente veria muito mais qualidade desse meio. Porque se tira um para colocar o outro, claro que o Jorginho é um jogador excepcional, mas o Gerson tem um impacto gigantesco na forma do Flamengo jogar e que completamente já adaptado ao que o Felipe Luiz quer. Então, é uma perda, será, né, se o Flamengo, se de fato o Gerson for para lá, será uma perda considerável aí para o elenco do Flamengo. E lembrando que nesse caso aí, tá, gente, o Flamengo não pode fazer absolutamente nada. Se o clube propõe a pagar a multa rescisória, é o que está estipulado em contrato. O Flamengo já não tem mais poder em cima disso, a não ser o de convencimento do Gerson, ou até de barganha por uma renovação de contrato, valorizando mais o jogador. É o que dá para fazer. Aí fica, de fato, nas mãos do jogador e a expectativa do que vai acontecer nos próximos dias está nas mãos do Gerson. E tendo o Gerson e o Jorginho para jogar juntos, digamos que o Gerson não vá para lá,
a gente já começaria a brincar com a montagem desse Flamengo. Claro que a responsa é toda do Felipe Luiz, né? A gente pode brincar, o Felipe Luiz não. Mas a brincadeira dele é mais séria, A brincadeira dele é mais séria, mas acho que daria para pensar em umas maneiras diferentes de escalar esse Flamengo, talvez tirando um homem do ataque, já que o ataque do Flamengo não está conseguindo convencer, os pontas não estão convencendo nesse momento, né? Ainda mais do lado direito. Tem o Gonzalo Plata, que era quem estava conseguindo corresponder, mas está passando agora por um período de lesão. Talvez tirar um homem lá na frente e ter 4 jogadores no meio campo. Não sei quem é que vai marcar nesse meio campo, mas com o Pulgar, com a Arrascaeta, com o Gerson e com o Jorginho. O Gerson pode fazer uma segunda função ali no meio campo, ser um time, claro, que bem ofensivo, talvez não dê para jogar todos os jogos dessa maneira, dependendo do adversário, mas a gente veria um Flamengo com mais entrosamento e com jogadores capazes de fazer um jogo de troca de posição mais interessante. Vamos ver, seria muito legal ver esse time jogar junto, mas tudo vai depender de como vai ser a sequência dessa janela aí de transferências para o Flamengo. No videogame dá para escalar todos eles juntos. O Flamengo já tem o seu desafio na Copa do Mundo de Clubes da FIFA definido, né? Foi o último grupo a saber todos os seus participantes, por conta da questão envolvendo o Leão. O Los Angeles se classificou no último sábado. O Flamengo estreia contra o Esperance da Tunísia, jogo que vai ser na segunda-feira, 10 horas da noite. Anote aí na sua agenda, no seu celular. O Flamengo depois joga contra o Chelsea e encerra jogando contra o LAFC, a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo também, né? Tal qual a gente falou do Fluminense. O Flamengo com plenas possibilidades de se classificar pelo menos para as oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. A gente vai dar uma rápida paradinha aqui no Sport TV News. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. E a notícia é essa, né? Um tá chegando e o outro pode dar adeus ao Flamengo, que é o caso de Gerson aí, né? O jogador recebeu uma proposta aí que parece ser irrecusável, né? Ele vai receber 3 vezes mais do que ele recebe no Flamengo. E olha que o Flamengo, né? Recentemente reajustou o salário dele, né? Que estava um pouco defasado, então ele tá recebendo mais. Imagina ele poder receber agora 3 vezes mais, né? Então, antes a multa de Gerson era 200 milhões de euros, né? Praticamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Aí, com essa renovação, Gerson, né, pediu para que abaixasse, né, para 25 milhões de euros, né? Então, baixou aí muito, muito mesmo, né? Então, com essa baixada, né, na multa, aí surgiu o interesse do Zenit, né, em pagar essa multa aí de 25 milhões de euros pelo jogador. E com isso, né, parece que as negociações avançaram aí, né, nesse meio tempo aí, e com a chegada de Jorginho, né, então parece que Gerson vai optar para ir para o Zenit. Lembrando, o Flamengo vai pegar esse dinheiro aí à vista, não vai ser parcelado, só vende à vista, e aí pode trazer outro jogador também nessa mesma posição, né, visto que o Flamengo já tem Jorginho, Alan, De La Cruz, tem Pulgar, né, então tem jogadores aí que estão chegando, né, Everton Araújo também. Então o Flamengo tem várias peças na posição, e com esse dinheiro à vista o Flamengo pode trazer outro jogador, né, que é o caso também Carrascal, que pode pintar. O Flamengo pode reforçar também mais a zaga, laterais, ataque. Então esse dinheiro vai ser fundamental para isso. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Você venderia Gerson? Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até, galera, o próximo vídeo.